Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu quero apresentar esse vídeo a partir do texto hebraico. Estou me referindo ao texto bíblico. E nós vamos começar a fazer identificação das consoantes e vogais de uma forma aleatória. Vamos fazer com alegria, com prazer, sem aquela responsabilidade de decorar na sequência. Tipo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain e assim por diante. A gente vai fazer de uma forma pausada, mas é importante que você faça o seguinte: faça a identificação consoante, vogal e assim sucessivamente, para que você possa, juntamente comigo, começar a fazer a leitura das sílabas, por sua vez, das palavras. Mas nesse primeiro momento, vamos a uma consoante que está sendo projetada de uma forma maior. Temos aqui uma letra que nós chamamos de VET. V, V de vitória. É isto que significa. Ou seja, a correspondente à nossa língua é o nosso V. Se eu tenho um V, como eu já destaquei, embaixo, você não precisa se preocupar com o nome, mas você tem dois pontinhos. É assim? Um aqui e o outro embaixo. Se chama Shevá. Ele vai ter um som de E em nossa língua portuguesa, um E, digamos, mais breve. Todavia, como o hebraico bíblico não é mais falado, você não precisa desse preciosismo no tocante à leitura. Isto porque, quando você se deparar com um texto hebraico, você fará a leitura, via de regra, em voz baixa. Você não vai utilizar o idioma para a conversação. Agora, se você quer conversar, você precisa fazer o hebraico moderno, inclusive aprender as letras cursivas, porque a maneira que nós encontramos é o hebraico de forma, digamos assim, quadrática, é verdade, mas também como se fosse uma letra de imprensa. Feito esta observação, nós temos então o que é aqui? V com E, V. V com E, V. Se fosse essa, esse sinalzinho aqui, V com A, vá. Mas V com E, V. Percebeu que você começa a identificar. Se fosse, não tenho aqui projetado em tela, V com somente com pontinho. Eu vou apagar esse pontinho aqui. Se fosse, ó, o V, que tem um som, equivale ao V com o I, vou destacar aqui, que é um pontinho, é o Hilik, seria V. E assim por diante, tá bom? Então você tem algumas opções. Ah, outra coisa, se fosse V com esses sinais aqui, seria V também, porque aqui nós temos o segol, que equivale ao nosso E. Nós temos o Shevá, que tem um som de E, temos o segol, de ser E, mas a gente vai identificando aos poucos. O importante é que a gente faça esse tipo de exercício, essa associação. V com A, vá. V com I, vi. V com O, vou. V com U, vu. Pontinho aqui dentro, ele não é V com U quando estiver ao lado. Pelo contrário, está na lateral, ele vai formar uma vogal. Seria equivalente ao nosso U. É uma vogal. Estranho isto? Diferente? É diferente. Lembrando que o hebraico bíblico, ele não tinha esses sinais chamados massoréticos, que estão aqui para indicar a sílaba, digo, a vogal. Aqui nós temos o E, aqui nós temos o som de A e também o som de A. Todavia, existem algumas exceções. Existem palavras que vai estar desta forma, mas vai ser um som de O. Se você conhecer essas palavras, você não precisa tentar adivinhar qual que é com A e qual representa a vogal O. Na maioria das vezes, sempre vai ser equivalente ao que a gente chama de A.
em nossa língua portuguesa, tá bom? Deixar aqui ao A. Mas existem exceções. A gente vai trabalhar isso depois, porque o objetivo aqui não é, logo de cara, anunciar todo o alfabeto, você identificar, começar aquela coisa maciça. É você começar a observar e ver que tem coisas, digamos, estranhas, mas que não chega a ser um bicho de sete cabeças. Porque se você decorou algumas coisas até aqui, você começa a fazer a junção. Você, por exemplo, já sabe, sem dúvida alguma, que esta primeira consoante, eu vou apagar aqui o gaguez, porque não corresponde ao som conforme está sendo projetado. Ó. Você sabe que aqui essa consoante é V. E a gente fez aquele jogo. Lembra daquilo? V com E, V. V com A, vá. V com E, e é isso aqui, V. E assim por diante. Nós não podemos dar outro exemplo aqui, porque não consta outras letras. Aliás, nós temos o Rolen. Nós temos o Rolen, que está aqui, ó. Esse Rolen equivale ao O. O O vai estar acima, sempre. Então, se fosse V com o Dagesh, eu vou colocar na cor preta para simular aqui em cima, ó. Vô. Percebeu? Vamos prosseguir. Vou apagar aqui para a gente continuar. Então, você já sabe que aqui é o V. Nós temos aqui o Ré. Esse Ré é equivalente, eu vou dizer assim, ao quê? Que a gente poderia dizer? Seria um H em inglês, como na palavra house. Acontece que sempre vai ser fraquinho. A gente precisa house. Então vai ser como se fosse equivalente no nosso português a um R fraco. Não aquele R forte de carro. E sim uma coisa mais suave, digamos assim. Você vai fazer com a garganta um som mais fraquinho, mas não tão forte como vai exigir no rete. Mas esse rete, você vai fazer um som mais gutural, mais forte, mas nesse caso, você já sabe que é equivalente ao H em inglês. Você pode colocar simplesmente H na transcrição, porque equivale ao nosso H, mas sempre lembrando que esse H, ele vai ter um sonzinho de, vou colocar aqui, um R, tá bom? De modo que você já sabe, ó. Vamos aqui fazer um pequeno exercício, é só atividade mesmo. É salutar. V com E, V. Agora, a próxima sílaba, você sabe agora que aqui é um E, é um H em inglês, o som como se fosse um R fraquinho, e você já sabe que aqui é um A. Ra, re, digo re, com, com A, ra, V, ra. Agora, você precisa aprender que essa consoante aqui é a primeira, o Aleph, que eu estou destacando da cor verde, não tem som, ó, não tem som. É que nem a palavra H em homem, ou na palavra hoje. O H está ali, digamos assim, só de enfeite. Não serve para nada, porque o som vai ser do O-J-E, hoje. Da mesma forma, homem. Acontece que você já sabe que é aqui embaixo é A, correto? O que vai acontecer? V, ó, V, A. Aqui não tem som. É como se o Aleph, como ele está acompanhado, você já tem um sinal maçorético que indica a vogal A, que é esta aqui. É como se estivesse pegando emprestado. Pega uma carona, melhor dizendo. Então você vai pronunciar V, Ra, A. Ficamos por aí. Vamos para a próxima consoante,
E nós temos aqui, ó, o R, R de rato, de rei. E nós já sabemos que aqui embaixo é o E, correto? Vamos então fazer a leitura até aqui. V, Ra, A, Re. Mas tem ainda uma outra consoante. Esse aqui é o tsad. Tsad, eu vou deixar aqui, ó, em verde. Tsad, ele vai ter um som que seria algo próximo a um TS, tse. Se você colocar uma vogal, ó, tsa, tse, tsu, tsu. Percebeu? Da mesma forma se você colocasse com Z. Então, é o tsad. é, Nós vamos ter. Ele não tem um sinal mastorético, mas você sabe que o sonzinho dele, ó, seria mais ou menos, ó, TS, tá bom? Lembrando que eu estou fazendo aqui no mouse e não tem essa facilidade toda, mas eu quero mostrar para você. E como é que ficaria aqui? V, Ra, porque nós sabemos que aqui tem um H, um sonzinho de H em inglês, ou um R fraquinho. V, Ra, nós teríamos na terceira sílaba A, porque você vai fazer a leitura V, Ra, A. Aqui é o R com E, vou colocar em vermelho, outra sílaba. Mas acontece que o sonzinho vai estar junto, você vai fazer a junção aqui, ó. Ó, V, Ra, Arets. V, Ra, Arets. Agora vamos ao significado da palavra e vamos mostrar como é que funcionou isso aqui. Pois bem, quando a gente estuda o hebraico, vamos constatar logo de início que algumas palavras são junções de dois termos. Porque se você procurar no dicionário, lembrando que é escrito da direita para a esquerda, é daqui para lá. Se você buscar ver Haaretz, você não vai encontrar. Por quê? Porque a palavra não começa, vou dizer assim, com V para você buscar no dicionário. Esse V trata-se de uma conjunção. Isso mesmo. A conjunção e, por exemplo. É por isso chamado de VAV conjuntivo. Opa! Quer dizer que se eu procurasse ver Haaretz, não ia encontrar no dicionário? Exatamente, não ia. E aqui é equivalente ao nosso E, tá certo? Aqui acabou não ficando corretamente da forma que eu queria. Agora sim, equivalente ao E. Então, nós temos isto. Depois que você descobriu que temos uma conjunção, você vai se surpreender porque você vai encontrar na sequência um artigo. E você vai notar que o artigo está junto do. É tudo pronunciado. Parece até uma palavra só, né? Verhaaretz. Mais que nada. É uma junção de uma conjunção e o artigo ha, conforme é pronunciado por este, de uma forma mais fraca, é equivalente ao nosso artigo definido o. Vai depender se é o ou a. Mas você sabe que é um artigo definido, tá bom? Então, e a. Aqui vai ser o equivalente à nossa língua portuguesa. Eu estou colocando da direita para a esquerda conforme é projetado, e pelo menos eu estou vendo essa projeção e você tem que se basear. Você lê daqui, da direita para a esquerda, tá bom? Eu não sei como é que vai estar para você, mas e aguarde essa informação. Vamos por parte.
Nós temos agora o restante, ó, aretes, aretes. Mas acontece que aretes aqui significa terra, mas você vai descobrir a palavra terra como eretz e não aretes. Depois eu explico em outros vídeos o porquê dessa mudança, dessa construção, desse desenvolvimento, inclusive essas mutações que são existentes na língua hebraica. Mas você já sabe que Eretz é terra, mas quando você pronuncia e corretamente está aqui com Aretz, vai continuar sendo terra, tá ok? Aí você vai ter, vou dizer aqui, E, A, eu vou agora escrever ao contrário, porque eu estou considerando que é uma tradução, Té, deixa eu ver se eu consigo, não deu um Rzinho aqui que volta, não, mas seria equivalente a terra. Só para vocês entenderem. Ó, deixa eu colocar um foco. Ó, a, como arets, da forma que está escrita, significa terra. Eu já coloquei aqui o significado em português, tá bom? Mas não seria a transcrição ou a transliteração da palavra arets. Por quê? A transcrição ou a transliteração da palavra arets seria um sinalzinho para o Aleph, tem um sinal que vai indicar, depois nós teríamos o A, o R, o E e o TS. Mas você já percebeu, não a complexidade, mas que coisa curiosa. Você não achou interessante o hebraico? Porque tem esses detalhes que não está aqui para atrapalhar a nossa vida. Pelo contrário, deixa-nos maravilhado. Primeiramente, porque nós somos ocidentais. Estamos acostumados com outro idioma e até mesmo outros correlatos bem próximos. Temos o português, o espanhol, o italiano, o francês, o latim, tudo línguas ocidentais. Mas quando nós vamos para as línguas orientais, achamos esquisito, um tanto estranho, a língua japonesa, coreana, chinesa, o mandarim, por exemplo, e até mesmo o hebraico. Mas com o tempo, você vai começar a ver essas particularidades. E isso que vai fazer diferença no seu estudo. Você vai aprender e é algo semelhante a andar de bicicleta. Suponhamos que você ganhou ou andou de bicicleta lá na sua infância e aprendeu de fato a pedalar, a andar sozinho. Passado anos e anos, alguém lhe empresta ou lhe dá um presente, uma bicicleta. Quem aprendeu a andar de bicicleta nunca esquece. Você poderá esquecer, de repente, que aqui essa letra se chama Vav, mas você sabe, de uma vez por todas, agora, que aqui tem a correspondente de V, e que esse Shevá, caso você esqueça a pronúncia deste sinal massorético, você sabe que é o E. Você, de repente, esqueça que aqui é o Re, porque tem Re, tem Rete, e tem um monte de consoantes, mas você sabe que é equivalente ao H em inglês, ou aquele R bem fraquinho, ha, ha. E se tivesse a vogal E, re. E se tivesse a vogal I, o pontinho indicando a vogal I, ri. E se tivesse uma vogal que correspondesse ao U, ru. Então você começa a gravar, a memorizar. Você sabe também que não tem som, mas não fica toda hora. Que estranho, que esquisito, engraçado, né? Só uma língua mesmo oriental, para ser bem diferente da nossa. Ora, não se perca nessas picuinhas. Comece a memorizar, a gravar. Você já sabe que não tem som, vai pegar sempre, digamos, aquele som emprestado da consoante, da vogal que estiver embaixo, pode estar em cima,
pode estar no lado, através tipo de um VAV com um pontinho aqui que equivale ao U, aí teria um som de U, pode ser um pinguinho embaixo, aqui não temos nenhum exemplo, mas é só colocar um pontinho aqui, ignorar isso aqui, botar um pontinho pequenininho e nós teríamos o I, e assim por diante. Vai sempre pegar o som emprestado. Da mesma maneira, o resh, eu nem pronunciei. Agora que você foi saber, de repente, se não tem nenhuma noção de hebraico, é que é o resh. Se um chama resh, o outro resh, o importante é que você sabe que equivale aqui à nossa letra R. R de rei. Ou seja, você tem condições de aprimorar, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Então, você sabe que aqui é o R, já está de bom tamanho. Deixa eu fazer o R. Agora sim ficou. Já está ótimo, gente. Está de bom tamanho. Se vai ser pronunciado com. Alguns vão dizer, ah, porque é reche, o outro é reche, o outro é assim, assado. Não importa. Lembra que eu disse? O hebraico bíblico não é mais falado. Eu, particularmente, não faço a leitura nem de voz alta, a não ser se eu quiser aprimorar. Mas eu bato os olhos e faço a leitura, né? Eu vou dizer baixinho, para identificação, ver haaretz. Se eu estivesse balbuciando. Agora, se eu quiser, estou sozinho, não tem ninguém aqui, ver haaretz. Ver haaretz. Mas tem uma coisa, já é uma dica de ouro que você vai aprender comigo aqui. Eu sei que outros professores também ensinam. Eu aprendi com um deles, mas vocês já observaram que acima, tirando, naturalmente, quando for equivalente ao o está aqui, aqui é uma vogal. Aqui em cima, parece até um diamantezinho, mas é uma dica de ouro. Não equivale a nenhuma vogal. Por quê? As vogais estão justamente na parte inferior. E, A, A, E. Aqui em cima tem vogal? Não. Tá certo? Mas existe uma função específica. Tem um nome deste sinalzinho diacrítico ou massorético, mas nós não vamos tratar aqui. É muita informação para uma palavra só. Verhaaretz. Já falei que tem uma conjunção, tem um artigo definido, temos, enfim, algumas, algumas variáveis, porque pode ser eretz, como terra, ou aretz. Neste caso, haaretz. Eu não quero complicar, mas eu quero lhe dizer que este sinalzinho lá em cima vai fazer com que você saiba, independente da função primária dele, que é outra, mas ele vai acabar servindo também para indicar a sílaba tônica. Isso mesmo. Toda vez que tiver um sinal em cima ou de repente embaixo que não corresponda a nenhuma vogal e você vai fazendo aquela junção, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Você identificou, bateu os olhos rapidamente, identificou, opa, isso daqui não é uma vogal. O que que isso vai indicar? Que é, além daquela função primária, é também um indicativo que aqui está a sílaba tônica. Faz toda a diferença na pronúncia, caso você queira se aperfeiçoar. Você não vai ler, por exemplo, V, Haaretz. Não. Percebeu como eu fiz a pronúncia? V, Haaretz. Haaretz. É aqui que está a sílaba tônica. Vou colocar de amarelo. É aqui que está a sílaba tônica. E eu sei disto porque aqui em cima não é uma vogal. As vogais estão aqui, ó, aqui embaixo, nesta palavra, Verhaaretz.
Haaretz, ou seja, e a terra. É uma dica de ouro. Pode estar aqui embaixo, ó, um sinalzinho aqui, ó, indicando a sílaba tônica. Aqui nós temos dois sinais. E a sílaba tônica vai estar onde? Na primeira sílaba ou na segunda? Ah, isso é um assunto para o próximo vídeo. Particularmente, eu espero que você tenha apreciado o hebraico bíblico. Mesmo que a sua impressão no primeiro momento foi: que coisa é essa estranha? Parece um bicho de sete cabeças. Você viu aos poucos que não é um bicho de sete cabeças. Que esse vídeo venha servir para despertar você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que deseje ler a Bíblia hebraica e que possa fazer consulta ao dicionário. E que antes mesmo de partir para a gramática, possa ter condições de ser alfabetizado, saber de cor e salteado. Aí sim, todo o alfabeto hebraico. Eu comecei a aprender, já estou terminando esse vídeo, que já está bastante longo. Eu sou falativo, falo pelos cotovelos, mas esse livro de Paulo Mendes, Noções de Hebraico Bíblico, é autodidático. Eu aprendi literalmente o hebraico sozinho, embora depois teve a adoção e orientação da parte de um professor na ocasião. Mais tarde, utilizei outras gramáticas, da Teresa Kiel, por exemplo, do Kerr e outros mais. Adquiri para o curso na área de teologia a gramática instrumental do hebraico do professor Renato Gusso. Enfim, eu tenho algumas gramáticas em casa. Eu tenho acesso a gramáticas através da internet. Mas não adianta ter 10 gramáticas se eu não sei o alfabeto, em termos não apenas de pronúncia, o nome da letra, mas, de fato, as correspondentes em língua portuguesa. Não adianta eu falar de cor salteado, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, e continuar a pronunciar e não saber as correspondentes. Agora, você sabe que o Aleph, que é esta aqui, que está aqui, não tem som. Não tem som. Você já sabe que aqui é um V. Aqui seria um R fraquinho ou um H em inglês. Aqui seria um R. R de rei, R de rato. Ah, mas você tremulou um pouco. Resh, haaretz. É questão de regionalismo, gente. Aqui tem um som, sabe? Tem a forma final que vai ter um sonzinho de TS ou TZ, que seja. TS, tsa, tsa. Isso que é importante, porque você depois que aprender o alfabeto todo, saber cada sinalzinho maçorético, que são estes que foram apresentados alguns deles, aí sim você vai fazer a sua imersão. Eu morei na região dos lagos e eu tinha o hábito de ir na lagoa, praia, etc e tal. E vez ou outra eu via as pessoas entrando na praia da seguinte maneira: entrava até, vou dizer, a canela, com água até a canela, molhava os pulsos, isso mesmo, e ia aos poucos adentrando, até que depois chegava à altura, de repente, da cintura, um pouco acima da cintura, próxima ao peito, e ela se abaixava, mergulhava, mas não mergulhava, na verdade, né, se jogando de frente, como de praxe, mas ela dava um caldo em si mesma. Ela fazia essa imersão, esse ato de imergir. É mais ou menos isto. O hebraico bíblico tem que começar com calma. Não adianta você ouvir 10 professores, porque um vai dizer
A pronúncia certa é Sefer. O outro vai pronunciar Sefer. Ora, Sefer ou Sefer. Mas quando você lê, você vai entender que a tradução é livro. Se é livro de Gênesis, uma alusão ao Sefer Bereshit, e se o outro professor fala Sefer Bereshit, qual a diferença? É uma questão de pronúncia, de eufonia, entendeu? Se você fala Esdras ou Esdras, que diferença faz? Tem mais a ver com o regionalismo. E vou fechar realmente esse vídeo, porque senão eu vou ficar aqui a vida toda. Quando eu aprendi, não sei por que cargas d'água, a alfabetização na nossa língua portuguesa, eu aprendi com o som aberto. A, E, I, O, U. Depois, quando a minha filha, que hoje vai fazer 25 anos, ela estava, na ocasião, estudando, sendo alfabetizada, a vogal já era fechada. A, E, I, O, U. Percebeu? E, E, O, O. Eu sei que existe a acentuação que vai manter o som fechado, aberto, mas estou falando em termos de pronúncia das vogais. A, E, I, O, U. Mas eu aprendi A, E, I, O, U. E fez diferença? Diferença é que eu sei que significa, independente do som, do regionalismo, vai significar simplesmente as vogais respectivas. Pronto, acabou. Então não se prenda com esses detalhes, coisas que não vai levar a nada, só a procurar uma confusão, é, procurar chifre na cabeça de cavalo. Para com isso. O importante é você bater os olhos, de repente, vou fletar, vou paquerar um pouco esse idioma antigo, uma língua morta, não mais falada. Logo, você não vai usar para conversação. Eu aprendi o hebraico, mas eu não saio por aí, por exemplo, Shalom, Erev Tov, Laila Tov. Eu não saio, mas eu sei. Dar um olá, um oi. Eu sei dar um bom dia, boa tarde, boa noite, tanto na entrada quanto um boa noite na saída. Há uma distinção de termos. Eu sei a diferença da pronúncia de cada letra, tanto no hebraico bíblico quanto no hebraico moderno. Algumas nuances. Eu tenho noção, mas eu não vou dizer assim, ficar atrás dessas questões que vai me deixar estagnado. Eu vou correr atrás de um aprendizado de qualidade. Caso você gostou, você pode deixar um comentário, ou ainda não gostou ou teve dificuldade em alguma coisa, porque é muita informação para um vídeo só, mas eu falo e faço isto com prazer, sem nenhuma pretensão. Eu não estou aqui para ser comparado com A e com B. Alguém poderia dizer, mas você é professor de hebraico? Eu poderia dizer, Ani Moré Ivrit. Eu sou, mas isso é de menor importância. O que eu quero, o meu desejo é que você, caso se interesse, decida estudar o hebraico, não para discutir, não para entrar num debate interminável, às vezes até infrutífero, não para ganhar o outro no debate e sentir-se o máximo por conta do hebraico ou, quando não, do grego koiné, porque você pode ganhar um debate e acabar perdendo um amigo. Quando você ganha uma discussão, às vezes você perde um amigo. Às vezes eu me deixo, é, eu me calo. Eu deixo ser, entre aspas, vencido no argumento, ouço o argumento, não retruco, não tem réplica, tréplica, nada disso, sabe de quê? Porque senão ele vai se sentir constrangido, não humilhado, mas constrangido e
não vai mais procurar, não vai mais manter o mesmo tipo de relacionamento, porque as pessoas são diferentes. Mas que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente, e aos poucos eu vou aprendendo a utilizar esses recursos que eu tenho aqui na plataforma, dentro desse programa. Eu não tinha até então utilizado o que eu fiz aqui, mas a gente tem que se aperfeiçoar, a gente tem que se aprimorar. E eu faço não por mim, porque eu já sei, eu não preciso nada disso, mas eu faço pelas pessoas. E às vezes a gente muda por causa do outro. Eis aí uma mudança da minha parte que eu compartilho contigo, mas você pode deixar sua pergunta, sua dúvida, pode fazer o seu comentário. Peço apenas que não faça comentário ofensivo. Não gostou, diz daquilo outro. Rapaz, vive tua vida, segue em paz. Não volto nunca mais no seu cantinho teológico. Fique à vontade. Vai com Deus. É isso. Aqui é um lugar de reflexão, de aprendizado. E cá entre nós. Eu aprendo todo santo dia. E às vezes eu aprendo com os meus próprios erros, quando eu os verifico, identifico-os, mas também quando outras pessoas, no intuito de me ajudar, olha, você cometeu um equívoco nessa questão gramatical, nisso, naquilo outro, aí eu vou lá, pesquiso, poxa, realmente. Eu falei, mas não tem como se sustentar, né? Se fundamentar nisto, porque existem várias exceções na língua hebraica, na grega também, etc e tal. Então a gente não pode, eu vou dizer assim, ser dogmático, mas a gente pode ser um discípulo de Jesus. A gente pode aprender cada vez mais e mais, como eu disse, todo santo dia. Deus abençoe grandemente a sua vida. Foi um prazer projetar, explicar esses pormenores. Eu espero que tenha sido útil para você, mas havendo dúvida, não hesite. É só deixar aqui no comentário, depois, quem sabe, pedir o meu contato para que no WhatsApp a gente venha conversar. Mas lembrando que eh, eu tenho bastante cuidado no tocante à questão do WhatsApp, em termos de divulgação, uma descrição maior, porque às vezes eu crio um grupo para uma finalidade, como o hebraico, o grego já fiz algumas vezes, e algumas pessoas entram de forma dissimulada e começam a. Acaba abrindo depois, com o tempo, para as perguntas e começa propaganda ou mensagens indevidas, e eu às vezes tenho que excluir, não apenas retirar a pessoa, né, mas também às vezes combinar com o grupo por conta de algumas situações um tanto difíceis, ainda mais quando a gente se lida, né, na web. A gente não sabe quem é quem e quais as intenções, e tem gente também com muitas intenções ruins, e nem todos estão com o intuito realmente de ajudar e de ser prestativo e assim por diante. Mas fica aí minha palavra. Até mais.